gente começando. Boa noite a todo mundo. Eu sou Vitória, sou psicóloga do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e faço parte do time interdisciplinar de suporte e cuidados paliativos do hospital. E é através dele que a gente faz essas reuniões científicas mensais, que são abertas, né? São divulgadas mensalmente por alguns canais, inclusive um canal de e-mails. Então, quem tiver interesse em receber as próximas, pode, deixar o seu contato no formulário que a gente vai enviar aqui pelo chat daqui a pouco, ao longo da reunião. E são reuniões também que são gravadas e ficam no canal do YouTube do IDOR. A gente divulga também esse link pelo e-mail. Hoje a gente está aqui com o Bruno. Só um segundinho, gente, deu um problema na minha tela. Pronto, a gente está aqui com o Bruno, que é cirurgião dentista pela Universidade Federal da Paraíba e também é pela Universidade de Sydney. Ele é mestre e doutor em patologia oral pela Unicamp e compõe a equipe de odontologia do Hospital Vila Nova Star e da OncoStar, e também a equipe de medicina bucal do Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. E ele está aqui hoje para falar da importância da odontologia nos cuidados paliativos, um tema aí não tão falado, não tanto quanto deveria, né? E que é tão importante. Acho que essa aula vai ser muito interessante, muito, talvez nova para muita gente, mas estou muito feliz com essa oportunidade de aprender com você hoje, Bruno. Seja muito bem-vindo. Agora a palavra é sua, só avisando que podem, pessoal, interagir pelo chat. No final a gente tem um tempinho aí para dúvidas, questões, comentários, tá bom? Bruno, Obrigado, bem-vindo. Vitória. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Eu espero que a aula seja proveitosa. Queria agradecer também aos demais membros do Comitê de Cuidados Paliativos do Vila Nova Star, a doutora Veridiana, a Michele. Ah, Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Você consegue ver, Vitória? Sim, a gente está vendo PowerPoint, não a apresentação só. Não, não está em tela cheia a Não, apresentação? não tá em tela cheia. Ainda não? Não. Será Precisa que. mudar o compartilhamento para o modo de tela ou da apresentação mesmo. No onde você Agora. clicou. Isso, agora sim foi. Pronto, Obrigado. perfeito. Ah, então, me foi pedido para falar um pouco da importância da odontologia nos cuidados paliativos. Eu preparei essa aula focando num conhecimento mais geral para profissionais de todas as áreas, não especificamente para dentistas. Ah, eu vi que tem alguns dentistas aqui que eu conheço na plateia, então já me desculpo se algo que eu vou falar vai ser muito superficial para vocês, mas acho que essa ideia inicial era de falar um panorama geral do que a gente pode fazer para esses pacientes, e eu acho que poderia adiantar que é bastante coisa. A minha formação básica é em diagnóstico oral. Então, eu queria começar a aula com essa tela, só para falar que a boca, ela é o sítio de inúmeras, dezenas ou centenas de condições, sejam elas de origem odontogênica ou não, passando por manifestações orais de doenças sistêmicas, de doenças dermatológicas, infiltrados linfoproliferativos, metástases, lesões benignas e malignas primárias,
de forma que o cirurgião dentista, ou especificamente o estomatologista, seria o profissional mais habilitado para diagnosticar essas condições, né? Diagnosticar e tratar a maioria delas. Eu vou começar a aula, então, com uma pequena introdução sobre o tema, e discutir um artigo com vocês, e depois falar do que eu acho que sejam as principais demandas que nós observamos dentro desse contexto, que seria a higiene oral, lesões infecciosas, traumas e próteses mal adaptadas, a mucosite ou estomatite relacionada à terapia-alvo, as osteonecroses, e eu também queria falar um pouco sobre câncer de cabeça e pescoço, antes de fazer as considerações finais. Eu trouxe esse artigo para discutir com vocês, ah, cujo título é Explorando a integração da odontologia dentro de um time de cuidados paliativos multidisciplinar. E eles fazem a seguinte pergunta: se o atendimento odontológico, né, ao leito do paciente pode melhorar a qualidade de vida e os sintomas desses pacientes que estão em cuidados paliativos. É um artigo do grupo da Alemanha, onde eles avaliaram 103 pacientes que entraram, logo ao entrarem em uma instituição com a proposta dos cuidados paliativos, e eles encontraram eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, que mais de 90% desses pacientes possuíam algum problema oral. Eu queria chamar a atenção também para alguns dados que serão discutidos mais adiante na aula, é que 20% desses pacientes haviam realizado radioterapia de cabeça e pescoço, mais 20% desses pacientes haviam usado algum tipo de bisfosfonato, e, em média, esses pacientes tinham tido sua última visita ao dentista há mais de 3 anos. Então, para qualquer dentista que acompanha pacientes oncológicos, nós sabemos que esses pacientes que fizeram radioterapia de cabeça e pescoço ou fazem tratamento com bisfosfonatos, eles precisam ser acompanhados antes de iniciar esse tratamento e durante toda a vida, para evitar as complicações odontológicas que esses tratamentos podem causar. Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso durante a aula. E aqui, nessa tabela, nós podemos observar os principais sintomas orais que foram encontrados nesses pacientes no início do estudo, né? Principalmente a deficiência de higiene oral ou de cuidado oral, a presença de cálculo em mais de 80% dos pacientes, inflamação, fissuras, a xerostomia, que é a sensação de boca seca, que é bem recorrente na nossa prática, próteses mal adaptadas, né, seguindo com outros problemas nas próteses, dentes com mobilidade, a mucosite oral, que também será discutida mais adiante, e uma das principais infecções que atinge a cavidade oral desses pacientes, que é a candidose. Ah, E o que eles se proporam a fazer? Esses pacientes foram avaliados, então, por um dentista, como parte, do time de cuidados paliativos, e foram instituídos os cuidados para amenizar aqueles sintomas orais. Esses cuidados tanto podiam ser realizados pelo próprio dentista, como por exemplo, pela equipe de enfermagem, quando
o dentista não era necessário, né? Então, ao fim desse estudo, ao fim de 6 meses, foi observado uma melhora da qualidade de vida avaliada por esse questionário, além da redução a zero dos sintomas de saliva pegajosa, de sensibilidade a alimentos e bebidas, de dor na boca e de próteses mal adaptadas. Além disso, houve uma melhora na xerostomia, na candidose e na mucosite oral. Então, não existe muita literatura a respeito, né? Esse artigo acabou de ser publicado na segunda-feira passada, na Supportive Care in Cancer, que eu acho que é um periódico que nós que costumamos atender esse tipo de paciente temos ali na cabeceira, né? E um estudo super interessante mostrando o quão importante pode ser a avaliação odontológica, tanto para a redução de sintomas, como na própria qualidade de vida desses pacientes, que foi medida através desse questionário. E eu acho que isso se reflete na nossa prática, né? Depois que nós atendemos esses pacientes dos relatos de melhora do conforto e de cuidado que eles referem. E aí, a gente pode pensar, né? Nossa, 90% desses pacientes na Alemanha apresentavam problemas de higiene oral? Sim, e os nossos pacientes também apresentam. Infelizmente, não é raro nós observarmos pacientes com a cavidade oral nesse estado. E não há como alguém pensar que um paciente que tem uma higiene oral com essa qualidade, ele está tendo um cuidado integral adequado, né? Esse paciente não tem a menor possibilidade de voltar a se alimentar, ele provavelmente vai ter náusea, ah, ele pode broncoaspirar essa secreção ressecada que está aderida na cavidade oral, o que nos leva a pensar no simples fato que, durante o cuidado desse paciente, a cavidade oral não é observada, porque para que nós observamos, para nós observarmos uma higiene de tão má qualidade, esse paciente passou aí alguns dias ou algumas semanas sem nenhum cuidado de higiene oral. Esse paciente da esquerda, por exemplo, a odontologia foi chamada para avaliar essa lesão do lábio. Em nenhum momento nenhum outro profissional do cuidado observou a quantidade de secreção ressecada que esse paciente tinha na cavidade oral, né? Para fazer uma higiene adequada desses pacientes com esse nível de higiene, né? É uma sessão difícil, inclusive, né? Esse paciente pode ter náusea durante a higiene. A remoção dessas placas de tão ressecadas podem machucar a mucosa oral. Então, o que nós queremos é que não se chegue nessa situação. A higiene do paciente, da mesma forma que todas as etapas do cuidado, a higiene oral deve ser realizada de forma contínua, se o paciente não tem condições de realizar por conta própria, né? Nós temos que oferecer essa higiene como parte do cuidado integral. Em alguns casos, né, a higiene não vai ser suficiente, né, uma higiene simples. Então, esse era um paciente internado numa clínica de reabilitação, né, pós-AVC, um pós-AVC, COVID, que apresentava uma grande quantidade de cálculo dentário, né, doença periodontal. Então, nesses casos, nós partimos para uma terapia periodontal, propriamente dita, né? Nesse caso,
realmente a higiene tem que ser realizada com o equipamento necessário por um dentista, ah, ah, diferente do outro cenário, né? Onde a higiene poderia ser realizada por um cuidador ou pela equipe de enfermagem. Nos casos onde os pacientes são menos colaboradores, né, ou onde há mais dificuldade para a realização dessa higiene, nós podemos lançar mão de alguns utensílios, né, principalmente os abridores bucais. Esses abridores podem ser comprados. Eu vou citar algumas marcas durante a aula, mas sem nenhum conflito de interesse, né? Esse abridor da Indusbelo, que nós conseguimos comprar com facilidade, é um abridor autoclavável. Ah, eu acho ele um pouco grande, mas acho que a utilização dessa parte, né, facilita um pouco a higiene daqueles pacientes menos colaborativos, né? Ele vai morder aqui nesse material macio, né, sem risco de machucar os dentes ou a cavidade oral, e nós conseguimos então realizar a higiene. Ou de forma mais artesanal, nós podemos usar esse dispositivo feito de abaixadores de língua, né? São de 3 a 5 abaixadores de língua, cobertos com a gaze e com micropore, onde o paciente vai morder nessa extremidade. Nós também podemos realizar a higiene oral. Para a higiene, se o paciente não consegue realizar a própria higiene, não consegue cuspir ou tem risco elevado de broncoaspiração, o ideal é que essa higiene seja realizada sob aspiração, que pode ser tanto com escova simples e um sugador odontológico, né, que seria a forma mais barata de realizar a higiene oral desses pacientes, ou partindo para os kits de escovas que já possuem aspiração, né, no seu próprio design. Essa escova que a gente usa aqui nos hospitais da Stryker, que é um kit que eu diria o melhor que nós temos, que vem com a escova e um suave, né? Então, nós podemos realizar a higiene dos dentes com a escova e finalizar essa higiene com esse suave, né, já acoplado na aspiração e diminuindo o risco, então, de broncoaspiração, né, desses pacientes. Outra possibilidade, existem outras disponíveis no mercado, mas acho que outro que é bem comum é esse kit da Power Clean, que é mais barato, é cerca da metade do valor da Striker. Ele tem uma cabeça bem pequena, o que é bom, mas eu acho as cerdas dela muito duras, e eu acho esse ponto aqui, que tem que estar ocluído para realizar a aspiração, bem distante da porção inicial, onde a gente vai segurar a escova, né? Notem que aqui na da Striker, a abertura é localizada no local ideal, né? Onde você vai segurar a escova e fechar esse espaço para que ocorra a aspiração. Acho que ocorreu um erro de design nessa escova que eles ainda não corrigiram, e eu acho impossível ocluir esse ponto durante a escovação. Ah, Talvez, né, aí um profissional menos treinado esteja realizando a higiene com essa escova sem realmente estar aspirando. E além da higiene oral, é sempre importante realizar a hidratação labial desses pacientes. Os lábios, eles tendem a ficar bastante ressecados e apresentar fissuras. Então, o que nós recomendamos é que seja utilizado um hidratante labial em forma de creme, né? Nós não utilizamos hidratantes em bastão, né? E não recomendamos de forma alguma os bastões de manteiga de cacau, que ainda são comuns,
mas que acabam ressecando pelo excesso de parafina. Essa parafina começa a, a se acumular no lábio dos pacientes e ressecá-los ainda mais. Né, aqui só para mostrar para vocês, então, a confecção de um abridor, né, mais simples, com 3 a 4 abaixadores de língua, gaze, micropore. Né, esse paciente vai morder, então, o abridor e a gente consegue fazer a higiene do paciente sem que haja risco que ele morda a escova, se machuque ou quebre a escova e acabe né, deglutindo algum fragmento da escova. Né? Então, aqui ele morde do lado direito, nós realizamos a higiene do lado esquerdo, né? Finalizando, nós trocamos o abridor de posição e fazemos a higiene do outro lado. Dentro desse contexto, esses pacientes apresentam a hipossalivação, né? Tanto hipossalivação como xerostomia, mesmo que não haja uma alteração do fluxo salivar propriamente dito. Aí, para isso, nós temos alguns kits no mercado de saliva artificial, cremes dentais específicos ou lubrificantes em gel disponíveis, né, esses kits da Kim e da Shadow Laser são facilmente encontrados nas farmácias. Nós gostamos bastante desse kit da WeCare, o Oral Care, só que é um pouco mais difícil de encontrar nas farmácias por alguma razão. Os pacientes têm que comprar online no site da empresa, mas eles têm uma boa composição e uma boa aceitação por parte dos pacientes. Infelizmente, o mercado internacional é bem mais atrativo quando nós falamos dessa linha de produtos. Quando o paciente tem condição ou a família consegue trazer de fora, nós recomendamos o kit da Biotene, além de pastilhas, de gomas de mascar, enfim, fora do Brasil a gente ainda tem uma gama bem maior de opções para tratar esses pacientes, né? Eu só não recomendo que esses produtos sejam comprados no Mercado Livre, como alguns pacientes fazem, né? Porque a gente não tem como verificar a procedência dos mesmos. Passando então para a segunda parte da aula, nós vamos falar um pouco sobre candidose, que é a infecção mais comumente encontrada nesses pacientes, né, causada principalmente pela Candida albicans e que vai ter tanto fatores locais como sistêmicos, que a influencia, né, dentre os locais. Obviamente, ela vai estar diretamente relacionada à higiene oral deficiente, à hipossalivação e ao uso das próteses, e os fatores sistêmicos, o envelhecimento, distúrbios endócrinos, imunossupressão, a corticoterapia e a antibiótico terapia. Ou seja, são os pacientes que estão na nossa prática clínica, eles vão estar mais predispostos a apresentar essa infecção. Então, classicamente, nós observamos a candidose pseudomembranosa, que é caracterizada pela presença dessas placas esbranquiçadas em um fundo eritematoso, e essas placas, elas são removíveis à raspagem, né? Aqui nas fotos de cima, eu tenho esse paciente que apresenta essas placas esbranquiçadas.
tanto em borda lateral de língua, bilateral, como em mucosa jugal, né? E aqui eu fui com a gaze e removi por completo essas placas brancas. A candidose, ela também, ela não necessariamente vai ser branca, ela também pode apresentar essa forma eritematosa, ah, né, onde nós vamos ter uma mucosa mais avermelhada. Ela pode acontecer no dorso lingual, principalmente, após um período longo de antibiótico terapia, em pacientes que apresentam xerostomia, em pacientes que apresentam esses pacientes vão apresentar ardência na cavidade oral e essa mucosa então vai se apresentar vermelho brilhante e nós não temos mais aquelas papilas características da mucosa lingual saudável, né? A língua vai estar despapilada. E a outra forma de candidose eritematosa é a eritematosa atrófica crônica, que está relacionada ao uso de próteses. Esse paciente tem uma prótese parcial removível superior, e nós vemos exatamente aqui onde a prótese se apoia na mucosa, essa área mais eritematosa, né, que é causada pela infecção por Cândida, mas muito mais porque o paciente não faz uma higiene correta dessa prótese. Né? Ela, então, é comumente chamada de estomatite protética, né, caracterizada por um eritema crônico acompanhado de petecas hemorrágicas e ela vai se localizar justamente no palato ou no rebordo alveolar, seguindo o desenho da prótese. Aqui nós temos mais um exemplo, né? Notem, aqui eu não tenho a foto com a prótese, mas esse paciente é usuário de prótese total, e essa área mais eritematosa, ela segue exatamente o desenho que a prótese faz no palato do paciente. E essas lesões geralmente elas se espelham. Então, aqui no dorso da língua, onde tem contato com o palato, eu tenho essa área mais eritematosa também. E além disso, essa forma mais exuberante, que é chamada de glossite romboidal mediana, onde a gente tem um aumento, né, pode-se haver inclusive aumento de volume tecidual no dorso da língua, visto principalmente naqueles pacientes que fazem o uso de bombas de corticoide inalatório, e também pacientes tabagistas. E por último, que eu queria mostrar para vocês, que é bem comum na nossa prática, são os pacientes com quelite angular, que geralmente é causada também por uma infecção por cândida, vista em pacientes com perda aqueles pacientes usuários de prótese ou que não usam as suas próteses e perdem a dimensão vertical de oclusão, que acaba gerando acúmulo de saliva no ângulo da boca e causando essas lesões avermelhadas e doloridas em alguns casos. E o tratamento, né, até para candidose, vamos dizer, super simples, a gente precisa ter uma linha de raciocínio para tratar esses pacientes. Então, eu dividi o tratamento em três linhas, sendo a primeira as orientações de higiene oral e das próteses, e nos casos dos pacientes com estomatite protética, a orientar a remoção noturna das próteses ou a troca de próteses antigas. Então, ainda hoje é comum que os pacientes, mesmo usuários de próteses há décadas, não sabem como higienizar suas próteses, dormem com as próteses e acabam, e principalmente não as trocam, né? Pacientes com próteses muito antigas, o que acaba favorecendo o acúmulo de cândida
e a infecção da mucosa, né? Após essas orientações, nós podemos passar então para os tratamentos tópicos, que são realizados principalmente com nistatina em suspensão oral, ou o miconazol gel, né, que é o Dactarin, que é principalmente naqueles casos de quelite angular, onde, que o paciente apresenta aquelas lesões no canto da boca. Essa apresentação em gel ela vai ter mais, vai permanecer ali no local por mais tempo e vai tratar essa infecção de forma mais satisfatória. E nos casos mais graves, né, a terapia tópica não é suficiente, então nós temos que utilizar os antifúngicos sistêmicos, principalmente aqueles pacientes que já apresentam ah, aqueles pacientes que já apresentam, como nesse caso, o envolvimento da orofaringe, né? Nesses casos, muito provavelmente a terapia tópica não vai ser eficaz, até porque o paciente vai bochechar aquela medicação e ela vai passar pouco tempo em contato, com a mucosa. É importante lembrar que antes de fazer os bochechos com nistatina, é necessário realizar a higiene oral desse paciente, né? Nós precisamos remover essas placas brancas para que a medicação entre em contato realmente com a mucosa e pedir que esse paciente bocheche essa medicação por um tempo suficiente, né? É comum o paciente jogar a medicação na boca ou engolir ou cuspir, e eu não vou ter efeito nenhum, né? A gente pede para o paciente bochechar pelo menos 2 minutos a medicação para que ela tenha um efeito satisfatório. Passando para as infecções virais, nós temos essa família de herpes vírus, e na cavidade oral nós iremos observar principalmente as infecções pelo herpes vírus simples do tipo 1. Essa infecção ela irá ocorrer geralmente na infância, na maioria das vezes sem apresentar sintomas, e esse vírus vai entrar então numa fase de latência, né? E num episódio de imunossupressão, esse vírus vai então ser reativado, causando as lesões que nós observamos nesses pacientes. Lembrando que esses pacientes né, mais velhos em tratamento oncológico ou mais imunossuprimidos, eles irão apresentar lesões herpéticas muito exuberantes, e que pode até confundir o diagnóstico em algumas vezes, né? Esse paciente, por exemplo, apresenta lesões bilaterais na mucosa jugal e também no palato duro. A O que pode ser confundido algumas vezes com lesões de mucosite, né? Nesse caso, nós temos que lembrar que a mucosite dificilmente afeta a mucosa queratinizada, né? Então, dificilmente nós iremos observar mucosite no palato duro, na gengiva, o que favorece o diagnóstico de herpes, nesse caso, que também foi confirmado por PCR. Esse outro caso, desse paciente que apresentava essas lesões confluentes no dorso lingual, né, com uma membrana mais amarelada. Esse outro paciente com lesões na comissura labial e também em língua. E esse último, que a suspeita era que fosse um trauma nessa região, mas que também foi confirmado como infecção herpética.
O diagnóstico, então, ele vai ser clínico, né? Lembrando que ela tem um período prodrômico com aqueles sintomas característicos de formigamento e pelas características clínicas. Dentro do ambiente hospitalar, nós podemos fazer um SWAB, né? Realizar um PCR através de SWAB, que é não invasivo, caso haja necessidade de confirmação, e a biópsia ela não é indicada. O tratamento, então, ele pode ser realizado com antiviral tópico, no caso das lesões labiais, ou via oral, nas lesões intraorais, e também com a fotobiomodulação. No caso da fotobiomodulação, existe uma técnica que se chama terapia fotodinâmica antimicrobiana, onde nós vamos usar, né, um corante, nesse caso o azul de metileno, e, e, e após a utilização desse corante, nós iremos realizar a fotobiomodulação, né, nesse caso, uma laser terapia de luz na faixa do vermelho, de alta intensidade, desculpa, de baixa intensidade, o que vai gerar uma reação fotoquímica nessa lesão e a promover, então, uma ação antimicrobiana, né? Aqui a gente consegue ver as bolhas, as vesículas características da herpes labial recorrente, né? E após a terapia, a cicatrização completa das vesículas, nesse caso, sem necessidade do uso dos antivirais. Ah, Esse caso é interessante porque esse paciente já se encontrava numa fase final de vida, e ele relatou dor em cavidade oral, e a geriatria solicitou a nossa avaliação para, na verdade, já com indicação de extração desse dente, que, segundo a equipe, era a causa da dor do paciente. Esse paciente tinha esse dente com uma condição bem diferente, eu diria, né? Ele nos relatava que havia morado na África e que tinha realizado um tratamento de canal na África há mais de 10 anos, né? Eu tenho medo de saber o que foi realizado lá, mas na verdade, apesar do aspecto ruim, esse dente não tinha nenhum sinal de infecção ativa, né? Quando a gente avaliava a mucosa jugal, ele apresentava umas ulcerações bem iniciais, só que somando com os sintomas que ele referia, e também com o PCR por SWAB, foi confirmado também mais um caso de estomatite herpética recorrente, e né, nós não precisamos intervir nesse dente, e o paciente acabou falecendo sem nenhum sintoma oral adicional. E outros casos também bem mais emblemáticos, né, onde esse paciente já estava recebendo um tratamento com a ciclovir, né, com a ciclovir sistêmico por via endovenosa, e as lesões não paravam de aumentar, né? A gente sabe que existem casos, né, principalmente naqueles pacientes com doença hematológica, na segunda ou terceira linha de tratamento, a, onde eles usam a ciclovir há algum tempo, há alguns anos, em alguns casos, e nós podemos ter casos de estomatite herpética resistente ao aciclovir, né? No caso, quando o vírus é resistente ao aciclovir, nós também não podemos usar o valaciclovir, porque é o mesmo princípio. O antiviral tem que ser trocado, então,
alguns bem mais fortes, como o foscavírus, cidofovir, que custam também bastante para os rins desses pacientes. Então, a função renal tem que ser acompanhada de perto. Nesse caso, a gente chegou a realizar a biópsia porque existia uma preocupação da equipe médica que o paciente pudesse estar desenvolvendo uma mucormicose, né, uma infecção mais grave. Só que o laudo descartou qualquer outra infecção que não a pelo vírus herpes simples. E também lembrar que os pacientes podem apresentar herpes zoster oral, né, que é causado pelo vírus da catapora, e quando o vírus se aloja no nervo trigêmeo, essas lesões podem se apresentar em cavidade oral, respeitando a linha média, como nós podemos observar nessas línguas e aqui no palato, sendo também o diagnóstico clínico e a biópsia não indicada, e o tratamento sintomático, lembrando que os antivirais sistêmicos eles devem ser administrados nas primeiras 72 horas, para que se tenha um efeito mais satisfatório, e a prevenção é feita, então, através da imunização. Nós podemos ver aqui nesse paciente as lesões extraorais, acompanhando a linha da barba, e as lesões orais respeitando a linha média. Em alguns pacientes também, principalmente com doença hematológica, podem apresentar essas lesões ulceradas na gengiva marginal, que, que representam uma condição chamada gengivite ulcerativa necrosante. Elas geralmente ocorrem quando uma bactéria, que geralmente é comum na microbiota oral e não causa nenhum dano, ela passa ela se torna patogênica e acaba causando essas úlceras, né? Essas úlceras, em alguns casos, são bem profundas, e o diagnóstico deve ser feito através de cultura para identificar qual que é o micro-organismo, se existe algum micro-organismo resistente aos antibióticos que esse paciente está fazendo uso, né? E a antibiótico terapia local também tem dado resultado. Nós costumamos irrigar essa região com a solução de tetraciclina ou de doxiciclina, ah, associado à antibiótico terapia sistêmica, guiada pela cultura para esses pacientes, né? Em alguns casos, essas lesões são um sinal de doença avançada, né? Alguns desses pacientes acabaram falecendo, mas em outros casos, nós conseguimos manejar de forma adequada essas ulcerações. E aqui, eu diria que, infelizmente, eu tenho essas imagens para mostrar para vocês. Não são imagens de arquivo, é um paciente que nós atendemos no começo desse ano, um paciente ah, um idoso já com um quadro de demência avançada, que vivia em uma instituição de repouso particular, ele tinha cuidadores particulares, e ainda assim esse paciente apresentou um quadro de miíase, né? Acho que você consegue ver o vídeo, Vitória? Consegue, né? Sim.
né, toda a língua do paciente e a gengiva a gengiva palatina do lado esquerdo estavam comprometidas, né? Nós obviamente levamos o paciente para o centro cirúrgico para remover as larvas e a infectologia também estava no caso para, Uhum. né, e foram retiradas mais de 60 larvas da cavidade oral desse paciente. Né? Então, não é SUS, não é interior, é, me choca, né, como que um paciente que em teoria, estava tendo o melhor cuidado possível, apresenta uma condição oral Uhum. desse nível. Né? Os casos de miíase, né, a gente costuma ver miíase em moradores de rua, onde não tem nenhum grau de higiene. Tudo isso aqui não foi removido. Tudo isso aqui era, já tinha necrosado pela quantidade de larvas que esse paciente tinha na cavidade oral. Então, mais uma vez, né? Quanto tempo que esses pacientes passam com essa situação de descuido, de falta de cuidado, até que alguém lembre de olhar Uhum. para a cavidade oral deles. Esse caso é simples, mas é interessante, porque essa paciente tinha uma prótese protocolo, superior e inferior, Uhum. né, suportada por implantes, e ela quebrou um dente, né? Ela me disse que esse dente já havia quebrado uma vez, que tinha sido reposicionado, e durante a internação o dente quebrou mais uma vez, e eu perguntei para ela se eu poderia voltar no dia seguinte, porque nesse dia eu só conseguiria atender lá à noite. E ela me pediu que eu atendesse à noite, porque se ela morresse durante a noite, ela queria morrer com o dente. Esse é o nível de importância que os pacientes dão, né, para a sua boca, para a sua estética, para, né, pra uma senhorinha vaidosa, que foi vaidosa a vida inteira. Não é porque ela está chegando no fim da vida que ela vai parar de sentir a necessidade de estar com todos os dentes na boca, né? Então, o dente foi reposicionado no mesmo dia e ela ficou com o dente também até falecer. Em alguns casos, nós costumamos que os pacientes costumam traumatizar bastante a boca, né? Aqueles movimentos repetitivos de mordida, acabam machucando a língua, os lábios. Nós temos feito essas placas bem discretas, né? Moldamos o paciente, fazemos uma plaquinha de acetato simples, que é transparente, é facilmente higienizável, né? E a paciente usa, então, a placa cobrindo os dentes, né? Às vezes um dente com aresta cortante, ela ajuda a proteger, então, a mucosa e se o paciente morde, é, como a placa é mais macia, ele acaba não machucando a mucosa. Também um protetor simples de ser realizado, o mais complexo é a moldagem, mas que também pode ser feita com tranquilidade. E material barato também que traz conforto para esses pacientes. Próteses mal adaptadas, né? Esse paciente reclamava que a prótese
tinha um desconforto na arcada inferior, né? Também é uma prótese protocolo sobre implantes, e quando a gente avalia, né, dois dos implantes estavam soltos, né? Na verdade, ele tinha perdido os parafusos e a prótese estava solta. Ah, né? Que é um pouco mais difícil, porque geralmente esses pacientes não sabem quais os implantes que eles têm, então a gente tem que tentar alguns parafusos, mas também pode ser realizado com facilidade à beira-leito. Ah, não tem como não falar de mucosite oral, né, que é extremamente comum nesses pacientes, que é caracterizado pelo eritema ou ulcerações na cavidade oral, relacionado à radioterapia de cabeça e pescoço e à quimioterapia. E o tratamento, né, consiste de cuidados orais básicos, fotobiomodulação, bochechos com benzidamina, né, a crioterapia, no caso dos pacientes de transplante de medula óssea, e também a palifermina, que é um fator de crescimento dos queratinócitos, também aprovado para o tratamento da mucosite e recomendado pelos protocolos da MASC. Nesse contexto, a fotobiomodulação ajuda na cicatrização dessas lesões por melhorar a quantidade de energia celular, a ter um efeito anti-inflamatório, efeito analgésico e melhorar o reparo, né? E também já ah, nós temos comprovação por diversos estudos de ser um tratamento seguro e custo-efetivo. Lembrando que nem todo paciente em tratamento de câncer tem mucosite, né? Existem outras condições, sendo a principal, que nós vemos cada vez mais, a estomatite associada à terapia-alvo, que foi descrita desde 2010 por Sones, associada a inibidores de mTOR, também mais recentemente do nosso grupo de inibidores de receptor de fator de crescimento epitelial, né, onde esses pacientes apresentam lesões bem diferentes daquelas de mucosite que nós observamos, né, umas úlceras mais profundas, com bordas um pouco mais elevadas. Esse aqui é o mesmo paciente que também apresentava candidose oral, que também estava em tratamento, entre aspas, com nistatina há mais de um mês, né? Nesse caso, a nistatina não fazia mais nenhum efeito aqui, ele foi tratado com antifúngico sistêmico. Essas lesões, geralmente, elas não respondem bem à fotobiomodulação. Nós costumamos usar a corticoterapia tópica, né, com gel de propionato de clobetasol, ou até a triancinolona de forma injetável, que tem um efeito bem superior nesses casos. Aqui também mais um caso de um paciente que apresentava essa úlcera na mucosa jugal. Voltando então para aquela tabela do artigo, né, onde 20% dos pacientes tinham realizado radioterapia de cabeça e pescoço e 20% realizado bisfosfonatos, nós temos que falar de osteonecrose, bem rapidamente, sendo a osteoradionecrose aquela exposição de um osso não vital após a radioterapia de cabeça e pescoço, e a osteonecrose dos maxilares associadas a medicamentos, né, que inicialmente era descrita como osteonecrose associada a bisfosfonatos, que também é uma área de osso exposto por pelo menos 8 semanas naqueles pacientes que fizeram medicações antirreabsortivas ou inibidores da angiogênese. Aqui nós vemos esse caso bem complexo, onde nós podemos observar os alvéolos dos dentes desse paciente que foram extraídos, né, e após a extração, esse osso ele não consegue cicatrizar e ele acaba necrosando por completo, né? Aqui uma exposição óssea na mandíbula, né, e chegando a causar uma fístula extraoral. E por que nós precisamos falar sobre isso? Porque é
nós não podemos mensurar a quantidade de pacientes que vão fazer uso dessas medicações ao longo da vida. Então, pacientes com câncer de mama ou câncer de próstata metastático, que fizeram uso de Zometa, ou pacientes com osteoporose, que fazem uso de algum bisfosfonato, a, pacientes que usaram o denosumab, que é um anticorpo monoclonal também utilizado tanto de forma sistêmica, para o controle dessas metástases ósseas, ou, ou, ou para o controle da osteoporose, medicações que inibem a angiogênese, inibidores de tirosina quinase, inibidores de ciclina, e aqui eu deixo 3 pontos porque é infinita a lista de medicações hoje que podem causar osteonecrose dos maxilares, né? A cada medicação nova que é aprovada para um tratamento de um tumor, o pouco tempo depois sai um artigo falando que essa medicação pode causar osteonecrose. Então, nós temos que primeiramente, esses pacientes têm que ser acompanhados por um dentista, eles têm que ser avaliados previamente ao início dessa medicação, né? Eh, Obviamente, isso é difícil em alguns casos, porque o paciente precisa tomar a medicação para controlar a doença, mas o ideal é que ele esteja com a saúde oral, com uma boa saúde oral antes de iniciar a medicação e que ele seja acompanhado por um dentista que conheça o histórico dele, que conheça as medicações que ele usou, que conheça as complicações que um tratamento odontológico pode causar durante o resto da vida. De forma nenhuma, esse paciente não vai poder realizar um tratamento odontológico. Ele tem que realizar. Se ele precisa realizar algum procedimento odontológico, ele irá realizar, mas de forma segura, né, conhecendo os riscos e prevendo os riscos desse tratamento. O tratamento da osteonecrose é muito desafiador, né? Ele pode ser dividido em conservador, para aqueles casos mais discretos, o tratamento cirúrgico, né, onde a gente tem que remover todo o osso necrótico da forma mais atraumática possível, e de forma que essa ferida possa ser fechada e que não haja mais osso exposto na cavidade oral, né? E muitas vezes esse tratamento cirúrgico acaba virando uma bola de neve, porque eu removo o osso necrótico e essa área aumenta, né? Então, e por último, nós temos o tratamento farmacológico, que tem alguns resultados positivos, né, que é o uso da pentoxifilina, que é um vasodilatador, o tocoferol, a vitamina E, que é um antioxidante, e o clodronato. Ah, Esse tratamento não é simples, os pacientes apresentam alguns efeitos colaterais, náuseas, e ele também tem que ser realizado de forma longa, né, de pelo menos 2 meses, para a gente começar a ter algum efeito. E esse tratamento vai, vamos dizer, expulsar de forma natural esse osso necrótico. E nós removemos, então, os sequestros de forma atraumática. Aqui nós temos um exemplo de um tratamento conservador, né, com o uso da terapia fotodinâmica antimicrobiana também. Gerando então a desinfecção desse osso necrótico e de forma que nós possamos remover esse sequestro e aqui ter uma área de mucosa relativamente saudável, sem osso exposto, aqui na mandíbula desse paciente, né? Só que nós também temos que saber quando não sermos conservadores. Essa paciente estava sendo acompanhada por um colega de forma conservadora, entre aspas, mas ela apresentava uma área grande de exposição óssea, já com mobilidade dentária, e para completar uma pericoronarite na mandíbula, né? O que levou a uma internação por conta da dor.
né? Essa paciente, obviamente, tem que ser abordada de forma cirúrgica, porque não há tratamento conservador que resolva essa área de osso exposto ligada a um dente com mobilidade, né? Essa paciente vai, essa área de necrose vai crescer aí de forma indefinida. E aqui, só para finalizar, como nós estamos em julho, né, o mês de conscientização para o câncer de cabeça e pescoço, nós não podemos deixar de falar desses pacientes, né? Nós estamos acostumados com aquele perfil clássico de pacientes mais velhos que fumavam e bebiam, né? Mas nós sabemos que houve uma mudança nessa tendência, né? Apesar da diminuição do tabagismo nas últimas décadas, houve um aumento da quantidade de casos de tumores de cavidade oral e de orofaringe, no caso, especificamente na orofaringe, relacionados ao HPV. E nós também temos que lembrar que pacientes jovens, eles têm câncer de boca, né? Esses pacientes não têm fatores bem definidos. Aqui, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que diagnosticar um câncer de boca desse tamanho. A filha do meu chefe diagnostica isso aqui desde os 9 anos. Esse paciente é aquele paciente clássico que vai ter um tratamento mutilador, né, uma hemiglossectomia, vai ter que realizar radioterapia, quimioterapia. E o que a gente quer, na verdade, é diagnosticar esses pacientes nesse estágio. Nós queremos diagnosticar essas lesões o quanto antes possível. Lesões bem iniciais, pequenas, né? Essa lesão me chama muita atenção, né? Ela tem menos de 5 milímetros, né? E foi confirmado um carcinoma espinocelular. Ah, o que para o paciente é maravilhoso, porque provavelmente esse paciente vai ser tratado apenas com cirurgia, né? Não vai ter nenhum dos efeitos colaterais causados pela radioterapia e pela quimioterapia. E aí eu vou finalizar com esse paciente, no caso, uma história, né? A história não é a mesma das fotos, mas a gente vai imaginar aqui, porque nós estamos atendendo um paciente de 33 anos que procurou um pronto-socorro com queixa de dor em língua, né? A hipótese da equipe que o atendeu era que se tratava de uma afta e prescreveram um Silon A, para esse paciente. Vamos imaginar que seria uma lesão como essa, né, para ser confundida como uma afta, ah, uma lesão com menos de 1 centímetro de diâmetro, né, que teria um prognóstico bom apenas com tratamento cirúrgico. Mas no caso, esse paciente voltou para casa com o seu Oncilon, né? Teve um alívio inicial dos sintomas, com posterior piora, e ele procurou então um segundo pronto-socorro, que o encaminhou para um infectologista com a suspeita de uma infecção sexualmente transmissível, né? Nós não sabemos como que seria o aspecto dessa segunda consulta, mas o fato é que ele não procurou o infectologista e a lesão aumentou progressivamente, e só então num terceiro pronto-socorro, esse paciente foi internado e biopsiado e recebeu um diagnóstico de carcinoma espinocelular de língua. No caso, a expectativa nossa é que esse paciente fosse tratado nesse estágio. E a realidade é que eles continuam sendo tratados quando os tumores já estão avançados. O nosso paciente, ele fez uma hemiglossectomia com reconstrução por retalho microcirúrgico, está atualmente em tratamento com rádio e quimioterapia à base de cisplatina. A diferença é que se ele tivesse sido tratado no estágio inicial, né, a chance de sobrevida dele em 5 anos seria de mais de 90%. E nesse estágio, a chance de sobrevida dele cai para 20%, né? Então,
esse paciente tem grandes chances de se tornar o nosso paciente de cuidados paliativos daqui a alguns anos. Né? Eu queria deixar aqui uma sugestão de leitura, principalmente para os dentistas, né? O nosso livro do ICESP, né, que está disponível para compra, né? Com todo o lucro revertido para o tratamento dos pacientes, né? O livro organizado pela equipe da Unicamp, ah, também que acabou de ser lançado, só que apenas em inglês. A gente ainda não tem a edição em português. E eu deixo meu e-mail também, eu fico à disposição para qualquer pergunta que vocês tiverem, se quiserem receber algum material, também é só me pedir e a gente fica à disposição. Bruno, que aula! Eu imagino que esteja todo mundo impactado com as imagens, né? São super fortes e difíceis, né, para a gente ver. Imagina para um paciente ter essa experiência, né, na boca e, enfim, um lugar tão importante para todo mundo, né? E que é um lugar que, curiosamente, a gente não assume como um campo de dignidade, né? Tão automaticamente, né? Não, quando a gente pensa em dignidade para um paciente, a gente não pensa imediatamente na boca, né? Mas ficou muito claro aqui que, que é muito urgente começar a pensar mais, né? E mais imediatamente. A gente tem várias perguntas, já passamos do tempo um pouquinho, eu não sei como Perdão. que. Não, mas foi. A gente agradece, sim, foi muito rico. E são muitas perguntas, porque de fato é um tema que mobiliza muitas questões, né? Muitas vezes novas para a gente. Não sei se a gente faz um passadão, aí você responde de repente algumas, ou prefere que as perguntas sejam encaminhadas para você por e-mail. O que que você acha? Vocês que mandam, Vitória. Se quiser, eu posso. exi- Se quiser, eu Bom, posso ir lendo aqui rapidamente e tentar responder, se tiver tempo. Se não, eu respondo por e-mail. por nós tudo bem. Vamos Existe algum lá. substituto para as salivas artificiais comercializadas? Algum alimento a ser evitado? Ou então que estimule a produção de saliva ou alivie a xerostomia? Né? Nesses casos, a gente, né, aquelas recomendações gerais para pacientes que estão fazendo tratamento de quimioterapia e radioterapia, por exemplo, que é evitar alimentos ácidos, alimentos muito quentes, alimentos muito condimentados. No caso, eu peço para os pacientes reduzirem a ingesta de café, o que é difícil para alguns, é, porque isso acaba também aumentando a percepção de xerostomia para estimular a produção de saliva, né? Qualquer chiclete à base né? Que basicamente todo chiclete hoje sem açúcar, ah, né? O hábito de mascar chiclete causa um aumento natural na produção de saliva, né? Que a gente chama de cialogogo. Não precisa ser comercial, pode ser um chiclete comum. Para aliviar a xerostomia. Acho que é isso. Com qual frequência a higiene oral deve ser realizada em pacientes hospitalizados dependentes de cuidados? Essa higiene deve ser sempre realizada. Não, o ideal, se o paciente consegue realizar a higiene, ele deve realizar. Se ele não consegue, o cuidador, é aquele profissional mais próximo dele, que tem que ser treinado para realizar uma higiene adequada, né? A gente não tem condições de ter uma equipe de odontologia para todos os pacientes, né? Ele já é responsável pela higiene de todos os pacientes, né? Geralmente esses pacientes já têm algum cuidador, né? O que a gente tem que fazer é treinar esses cuidadores ou a equipe de enfermagem para realizar uma higiene adequada.
a higiene, eu diria que se, né, se o paciente ainda se alimenta pelo menos 2 vezes ao dia, ou se ele está de jejum pelo menos uma vez ao dia, né? Sem considerar os protocolos institucionais, né? Paciente, aqui no hospital, por exemplo, um paciente que tem sonda nasogástrica precisa higienizar os dentes 3 vezes ao dia, né? Vai de protocolo. Michele, eu que sou seu fã. Parabéns, parabéns. Ficou Tem uma alguma coisa? pergunta também. Bom, essa algum cuidado diferenciado para pacientes em fim de vida? Desculpa, teve uma pergunta aqui em cima. Paciente renal crônico deve manter algum cuidado específico com higiene oral? Para cuidados básicos de limpeza, e também controle de sintomas, como alteração de paladar e hálito amoniacal. Olha, eu não tenho muita experiência com pacientes renais crônicos. A gente acaba seguindo o mesmo protocolo, né? O que a gente acaba vendo é que pacientes que fazem a hemodiálise por conta da anticoagulação são pacientes que têm uma tendência, um risco maior de sangramento, né? Então, partindo do mesmo princípio, né? Escova macia, ah, evitar traumas, em cavidade oral. Bom, gente, essa aula vai ficar gravada. A gente acessou muita coisa importante aqui hoje e tenho certeza que teria muitos outros temas aí para seguir conversando, mas a gente finaliza por aqui para seguir, né? Seguir em próximos encontros sobre a odontologia e sua importância e outros, né? Todos são muito bem convidados. Eu vou enviar de novo o link aqui do nosso formulário para quem quiser abrir e registrar seu